Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala da Indústria. O podcast do Cimex existe para ouvir especialistas e para ajudar você, nosso ouvinte, a construir e a crescer no mercado, gerando competitividade e novas oportunidades de negócio. Este é o conteúdo especial feito pela curadoria do Cimex e produção do nosso sindicato, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região. Eu sou Daiane Catuso e hoje vamos conversar com nossos empresários e agraciados do nosso Mérito Metalúrgico Didia Bandera 2023. Prazer receber aqui James, Paulo, seu Lucena. Seu Lucena, eu vou lhe chamar de seu Lucena, né? Fernandes, acho que poucos lhe chamam de Fernandes. Ninguém me conhece por Fernandes. E para começar, então, esse nosso bate-papo, seu Lucena, quem é o seu Lucena? Conta aí para nós um pouquinho de quem é o seu Lucena que ganhou o nosso Mérito Metalúrgico, né? Que é uma homenagem que a gente faz para nossa querida, né, Didia Bandera, que começou a nossa indústria aí na região, na Serra Gaúcha. Pois é, o Lucena nasceu em Guaporé e veio para Caxias com 3 anos de idade. E fomos morar na colônia. Aos 8 anos eu tinha meu primeiro emprego. O meu pai tinha um tambo de leite, tinha umas vaquinhas, né? E tirava o leite. E eu trazia para a cidade, né? Para entregar o leite aos clientes. Então, aos 8 anos, eu era empregada do meu pai como leiteiro, né? A partir daí, as coisas começaram a mudar, né? Tinham que mudar. E aos 12 anos, a minha mãe veio comigo até o Senai e me matriculou no Senai. E eu passei então a receber uma bolsa da indústria, né, de uma das empresas caxienses, para poder me manter. Me formei no Senai e fui à busca de uma empresa, então, que eu pudesse trabalhar, desenvolver o que eu aprendi no Senai. O Senai era um curso de 3 anos, bastante recomendado, né? E a primeira empresa que eu fui foi na Eberle. E chegando lá, fui ao departamento pessoal, me perguntaram o que eu queria, estava um menino ali, né? O que eu queria, e disse, olha, eu me formei no Senai e eu estou buscando uma empresa para trabalhar, né? E me perguntou no que você se formou lá no Senai, né? Tinham vários tipos de ensinamento, né? E ele simplesmente, aquele que me recebeu, né, disse assim, olha, pode fazer os papéis do menino aí, ele está empregado, né? E ali então eu comecei uma vida, vamos dizer assim, profissional, né? Eu trabalhava de dia, estudava de noite, e não dava de parar de estudar, né? E chegou um determinado momento em que eu acabei, então, casando, né? E o casamento, vamos dizer assim, coincidiu com a data do vestibular aqui em Caxias, a primeira turma da engenharia, né? Estava tudo preparado, fomos para a lua de mel, né? Não fez vestibular, então, seu Lucena? Não fiz o vestibular, né? Mas tem coisas que acontecem que a gente não sabe como, né? Voltando da lua de mel, eu recebo a notícia de que não tinha completado a turma e ia abrir uma nova seleção. Eu entrei nessa nova seleção e passei, né? Aí então me formei em engenharia mecânica, né? E fiz um pós em engenharia do trabalho e trabalhei na Eberle por 60 anos. Aí às vezes as pessoas me perguntam assim, mas 60 anos, né?
Sempre fazendo a mesma coisa? Não, absolutamente não. A Eberle tinha 7 fábricas e eu transitei pelas 7 fábricas, né? E isso para mim foi muito bom. A 7ª fui eu que construí, fui eu que montei e permaneci lá como o gerente geral daquela unidade. Esse é o Lucena, né, que hoje está aqui como Sabresul. E quando nasceu a Sabresul aí, seu Lucena? O senhor ainda estava lá na Eberle ou não? Ainda estava. Na verdade, houve um desinteresse, vamos dizer assim, da Eberle, nessa época já Eberle Mundial, né? Houve o desinteresse da continuidade de produção de espadas, né? E eles iam demitir todas as pessoas, todo o quadro de pessoal. Então isso aqui não foi legal para a turma estava lá embaixo, né? Mas surgiu a ideia de dizer assim, bom, se não há mais interesse, né? Será que há interesse de venderem então, né? E aí então entramos com esse pedido, né? Porque assim, ó, a matéria-prima, os equipamentos, os estoques, tudo isso não teria aproveitamento nos demais segmentos da empresa, né? Então a ideia então foi comprar e eles então aceitaram fazer a venda, né? E aí se levou junto todos os equipamentos, todos os estoques de matéria-prima, os projetos, tudo, né? Foi levado tudo, inclusive o mostruário. E nós levamos uma coisa muito importante e sagrada, né? Os funcionários. Foram todos juntos e começamos a trabalhar em seguida, né, já. No início foi difícil, né, porque o mercado já sabia que não iam mais produzir espadas. Então ele se dirigiu para outro nicho. E convenceu o mercado de que a Sabresul era sucessora de fabricação de espadas da Eberle, né? Não foi fácil. A gente levou muito tempo. Tivemos que trabalhar muito em cima disso, até que a gente começou a produzir e entregar, e eles perceberam que a qualidade era a mesma, né? O comprometimento era o mesmo, e estamos lá há 18 anos já. Bacana, seu Lucena, muito legal. James, nos conta um pouquinho de ti, então. Então, gente, eu sou filho do fundador da empresa. A empresa começou em 49, mas eu só comecei a ter envolvimento com a Marco Polo a partir dos anos 90. Eu tinha meus 31 anos, 32 anos. Antes disso, eu trabalhava na indústria de calçados, né, em Novo Hamburgo. Foi quando veio aquele famoso plano Collor, que acabou com a paridade dólar-real, aquela coisa toda, e meio que inviabilizou, né, o negócio de calçados. Eu trabalhava com exportação, então imagina que era uma coisa bem complicada essa desvalorização aí que teve, ou valorização do real em relação ao dólar. Bom, com isso também teve um outro lado que foi o advento do Mercosul, né? E aí o Mercosul trouxe então abriu outras portas, outras possibilidades. E aí, como eu estava já estabelecido em Novo Hamburgo com uma empresa de exportação, eu, através de alguns amigos argentinos, né, um particularmente, que já conhecia outros,
a gente acabou formando uma espécie de parceria da minha empresa com essa empresa argentina. E começamos a trabalhar, então, a possibilidade de exportar produtos do Brasil para a Argentina e vice-versa, né? Aproveitando essa abertura, o início dessa abertura de mercado, de Mercosul e tudo mais. E aí surgiu um belo dia uma oportunidade de vir a representar a Marco Polo. Foi então meu primeiro contato com a empresa. Bom, a partir disso, fui morar na Argentina. Desculpa, estou com um pouquinho de pigarro. Fui morar na Argentina e fiquei 4 anos lá. Conseguimos abrir o mercado, então naquela época foi entre 92 e 96. E a partir de 96 voltei então para o Brasil, apesar de gostar muito, de estar muito já entrosado lá em Buenos Aires, no meu negócio, que era a representação da Marco Polo. Mas chegou o momento de vir para cá e começar então uma carreira de executivo dentro da empresa. Foi aí que eu assumi a diretoria de mercado externo, porque houve naquele momento uma reestruturação na empresa. O gerente de exportação da época passou para a área industrial. É o Moroni, eu acho que tu conhece. O Moroni, né, Paulo? Sim. E então eu vim para cá, para Caxias, e aí fiquei de 96 até 2006 como executivo da Marco Polo, trabalhando nessa área internacional. Foi assim, foram 10 anos de muito trabalho, muito desenvolvimento, abertura de novos mercados. Foi um momento onde eu conheci profundamente a empresa. E em 2006, então, eu decidi que eu gostaria de experimentar outros projetos. Eu tinha outros projetos na cabeça e decidi sair da empresa para trilhar um caminho próprio, né, digamos assim. Aí eu sempre gostei muito de barcos, né? Eu sou velejador, é o meu hobby. Eu gosto muito de velejar, é onde eu consigo espairecer, né? Desconectar. Sempre que eu preciso me desconectar, eu vou para o barco. E então, nessa época, já não sendo mais representante da empresa há bastante tempo, mas o meu sócio, ex-sócio da Argentina, na representação da Marco Polo, também era velejador. E aí nós decidimos colocar um negócio que era uma indústria de barcos. E aí, então, começamos produzindo barcos na Argentina, depois trouxemos aqui para o Brasil, e esse novo negócio, esse novo business foi até 2014, que foi quando eu decidi dar mais um passo na realização de um sonho que eu sempre tive, que foi dar uma volta ao mundo de veleiro. E aí, como a gente já tinha esse estaleiro, nós acabamos produzindo o nosso próprio barco. Legal. E eu acabei nesse barco fazendo essa volta ao mundo. Quando eu voltei, né, isso foi entre julho de 2014 e dezembro de 2016. Uau. E aí, quando eu voltei dessa viagem, né, já com uma cabeça assim, já pensando numa segunda, aí o que acontece? O pai, infelizmente, faleceu, né? Aí eu disse, bom, agora chegou a hora de realmente voltar para a empresa. E aí voltei como conselheiro, né? Então, voltei para o conselho de administração. Só que em 2019, o nosso CEO, né, da época, que era o Francisco Gomes, acabou sendo convidado para ir para a Embraer e nós estávamos meio sem opção. Então, conversando aí com o conselho, se decidiu que eu assumiria interinamente a função de CEO da empresa, pelo conhecimento que eu tinha já de muitos anos da empresa, etc. Só que aí, essa interinidade acabou se transformando numa gestão de 4 anos, né? Porque veio a pandemia e as coisas complicaram muito e nós entendemos que trocar o CEO nesse momento não seria a melhor estratégia. E aí decidimos então que eu ficaria. Aí eu fiquei esses 4 anos, que foi de abril de 2019 até abril
de 2023, né, que foi quando o André assumiu e eu voltei para a presidência do conselho. Então, um pouco essa, né, a história. Na verdade, essas coisas inesperadas, né, que acontecem na vida da gente, a gente acaba não tendo muita opção, né? Mas eu entendo que foi um trabalho árduo, assim, muito duro, que a gente enfrentou. Fizemos uma transformação muito forte na empresa, né? Eu sempre comento isso. Eu acho que hoje os resultados que a gente está atingindo têm muito a ver com essa transformação, é com cultura, né? Se trata muito de cultura, de mindset, de trocar um pouquinho a forma de pensar, né, das pessoas. É sair da zona de conforto e partir para um desafio de superar metas assim, mais além daquelas que a gente estava sempre acostumado. Resumindo, é isso. E cultura, né, James, não se muda do dia para a noite, né? Então, cultura é um processo extremamente demorado, né, e complexo. A época que o James assumiu foi uma das mais difíceis da história, pelo menos que eu me lembro, né? Com pandemia, logo em seguida veio a pandemia, né? Olha, foi assim... Foi em 19? Foi em 2019 que eu assumi, em abril, em março de 2020 já teve a pandemia. Foi a pior crise da história, né? Só para vocês terem uma ideia, o nosso segmento mais lucrativo, que era o rodoviário, simplesmente desapareceu do mapa. Os clientes não só não estavam mais comprando ônibus novos, pararam completamente, como estavam somente com 15% na média das suas frotas em operação, o resto tudo parado nas garagens. Então imagina o drama que foi isso, né? Sem dúvida. Em off, tu comentaste que são 11 mil empregos. Na planta Caxias? Não, 11 mil. Nós temos 3 plantas aqui no Brasil, né? Sim. São 2 aqui em Caxias do Sul e uma em São Mateus, no Espírito Santo. Então, somando as 3, dá aproximadamente 11 mil. E tem mais em torno de 3.500 a 4.000 nas coligadas externas, né, do exterior. Perfeito. Muitas famílias, né, gente? Muita gente. É uma responsabilidade, né, bastante grande. Nem me fala, quando eu penso nisso, quase não durmo. É verdade. Mas a Paula, tua empresa, tu tem uma história muito bonita também, a tua empresa emprega muita gente. É pouco. Conta para nós aí. Eu tenho poucos funcionários, na realidade, né? Nossa empresa, o James, o produto, já trabalhei lá, então é um produto que é bem artesanal. Cada carro, cada ônibus é um ônibus, né, James? Exatamente. Então tem não sei quantos mil itens que dá para mudar no ônibus. Na minha época era assim, deve ser mais ainda, né? Porque o ônibus modernizou muito mais. Na época que eu trabalhei lá, a gente endireitava a marreta, tinha uma linha de pescar e era... Hoje o ônibus é um espetáculo, né? Hoje eu andei no G8 agora, tipo, é muito melhor andar no G8 do que andar na primeira classe de qualquer aeronave. Então a gente fica feliz de saber, né? Até porque eu comecei minha carreira, claro, com carteira assinada na Marco Polo. Trabalhei com meu pai, né? Desde os 12 anos, eu tinha marcenaria, eu trabalhava, tendia de madeira só, né? E aí, quando eu vim para Caxias, vim para estudar, e tinha que arrumar um emprego para pagar os estudos, né? E aí eu vim aqui para fazer engenharia, comecei engenharia, fiz até o quarto ano, só que depois não conseguia mais trabalhar e estudar, não conseguia conciliar. E aí eu parei com engenharia. 2 anos depois eu vi que engenharia era pesado, tinha que estudar muito, né? O senhor que fez engenharia sabe que não dá para... Então não tinha tempo também. E aí eu depois parei, depois de 3 anos eu voltei, fazer administração, também não consegui acompanhar, porque daí eu abri filial fora, e aí tinha que viajar muito e perdia muita aula, parei. Eu fui me formar agora na pandemia, que me chamaram lá, que somar os dois currículos, soma dos dois, dava para fazer uma junção e para mim terminar uma faculdade online, que foi uma maravilha, né? Fazer de casa. Então foi bom que, para mim não mudava muito ter um título e tal, mas aí fui chamado lá para ver se eu queria essa proposta. Bom,
É melhor ter um título do que não ter, senão vai custar muito, nem do meu tempo muito, eu vou aceitar. E aí, né, acabei fazendo aí um curso, terminando um curso superior. Mas na realidade, assim, eu acho que o mais importante, eu acho que vocês dois colocaram muito bem, os dois preocupados muito com as pessoas, né? Eu acho que o nosso futuro são as pessoas, né? A gente pensa muito, o Brasil ainda tem muitas oportunidades, a gente que, James, tu, o seu Luciano também deve viajar, quando eu viajo eu sempre fico olhando as oportunidades. Brasil, eu acho que é o país, né? A gente, dizem que não é de primeiro mundo, mas eu acho que para a gente crescer, eu acho que é o país certo, né? Tem muitas oportunidades ainda. Claro, temos alguns problemas também de estruturação, nós estávamos falando de cultura, tudo aqui, mas eu vejo que quem tem vontade de trabalhar e é criativo, Jaime, não sei se tu concorda, mas tem muitas oportunidades. Totalmente, né, Paulo? Eu acho que, inclusive, essa questão da tecnologia, se fala hoje muito em transformação digital, né? E às vezes as pessoas, elas vinculam a transformação digital à tecnologia. E, na verdade, a transformação digital, ela é muito mais cultura do que tecnologia, né? Se não vira a cabeça, se não vira o mindset das pessoas né, que estão trabalhando com isso, as coisas não tem como. A tecnologia sozinha não vai acontecer, não vai fazer nada. Exato. Mas assim, corrigindo um pouco a trajetória, né? Então eu comecei, meu primeiro emprego foi na Marco Polo, trabalhei lá por 3 anos, quando abriu a Anarrec, eu saí da Planalto, fui para a Anarrec, sempre na área da qualidade, aprendi muito, me deram muitas oportunidades lá, se falou de algumas pessoas, Moroni, o Casiraghi, trabalhei com o Casiraghi muito tempo também, e quando o Casiraghi voltou do Japão, que teu pai colocou ele lá um tempo no Japão para ver o que os japoneses faziam, que a gente não conseguia fazer, ele voltou com uma cabeça boa e nos transmitiu isso, né? E aí começou eu diria assim, uma nova geração da cabeça das pessoas de conceito de qualidade. Depois eu fui convidado para ir trabalhar na Hydrover, fui assumir a qualidade lá, e lá também eu fiz uma transformação bastante grande, porque tinha 10% das pessoas que trabalhavam, 10% do contingente da empresa era na área da qualidade. Tem alguma coisa errada aqui, né? E por isso que eles me chamaram lá para me implantar lá uma cultura diferente. Sofri bastante, porque você via as caixas de sucata, assim, e a caixa de peça boa era mais ou menos igual. O cara produzia errado, o cara ia lá, media, disse, não, mas tá tudo errado aqui, né? Que o Casiraghi trouxe uma cultura interessante dessa questão, quem tem que fazer a qualidade é quem opera, não o cara que está medindo lá. Então eu consegui lá, eu fiquei pouco tempo lá, fiquei 2 anos, mas eu consegui, desses 10%, eu deixei com menos de 2% na área da qualidade funcionando muito melhor. Mas eu tive que trabalhar muito a questão da cabeça, dos gerentes de fábrica, tudo, porque o conceito deles é que tudo era responsabilidade do controle de qualidade. Na realidade, isso estava errado, né? E depois disso eu fui para a área comercial, fui trabalhar numa empresa de ferramentas, venda de ferramentas. Era uma empresa menor, era a Consultec, era uma empresa menor do que a Ferramentas Gerais e era concorrente. Então a minha chance de ganhar era muito difícil, eu tive que apelar para a área técnica, né, de aplicação. E foi aí que eu me apaixonei por serra. E aí eu comecei meu negócio devagarinho com serra, fui o primeiro a importar serra fita, o primeiro empresa a importar serra circular, e hoje nós estamos fabricando serras circulares. Importamos ainda serras fitas, porque o investimento é bastante alto para produzir, mas agora estamos iniciando, dando andamento num projeto que a gente iniciou há 30 anos atrás, de produzir serra. Os alemães não querem vir, por causa da política. Há 30 anos atrás, quando o Lula ganhou a primeira eleição, a fábrica estava vindo para cá. Daí eles decidiram não vir, porque um sindicalista tinha ganho a eleição, eles perderam com isso, porque o Brasil de lá para cá teve muitas oportunidades, não estou falando por causa da política, mas o Brasil, né, sempre tem muitas oportunidades. Era uma maneira de a empresa se internacionalizar e os alemães têm uma cultura muito diferente da nossa. Eles não querem arriscar nada, vocês não querem arriscar.
E a gente ficou todo esse tempo pensando nesse projeto e não fez. Agora a gente estava aí com o alemão, ele veio para o Didia, decidiu que não vai fazer junto, nós vamos fazer sozinhos. Precisamos de dinheiro, mas a gente vai buscar dinheiro e vamos começar, claro, menor do que a gente tinha o sonho de começar, nós vamos começar. Então é uma história assim, eu gosto muito da área técnica, né? E até hoje eu sou o homem de fábrica, eu estou sempre dentro da fábrica. Os caras Mas é uma coisa que eu gosto, não gosto de administrativo, financeiro, nada, isso aí me dói a cabeça. Eu gosto mesmo de estar fuçando nas máquinas lá e gosto de processo, mudança de processo, tudo. Eu acho que isso é interessante, estar do lado das pessoas que produzem, porque eles se sentem melhores, né? Eu sou bem rústico, bem de fábrica mesmo, gosto bastante. Então nós temos hoje a matriz aqui. Se aumentar o ICMS para 19,5%, a matriz vai para Santa Catarina, não vai mais ficar aqui. Nós falamos lá na Fiergs exatamente isso. Eu vou mudar, a matriz vai ser Santa Catarina, que eu fico exatamente no meio. Tem uma filial em Joinville e uma filial em Valinho, em São Paulo. Eu indo para lá, eu fico na metade do caminho das duas. Para mim é muito melhor. Imposto mais baixo, estou cercado de portos, quer dizer, o transporte para mim, eu importo toda a matéria-prima importada, eu vou ficar na cara do gol. Então eu espero que o nosso governador não aumente, porque nós vamos sair, estamos decididos a sair daqui. Sem falar que morar em Florianópolis não é nada ruim, né? Não, vai ser perto de Florianópolis, né? É uma Mas concorrência não muito tranquila com a Serra. Mas aproveitando, Paulo, pegando esse teu gancho, a gente vê que a nossa região aqui, com relação à indústria, a gente vem perdendo diversas empresas, enfim, por isso, né? Como é que vocês veem o futuro da nossa região, que é tão industrial? Já foi mais até, acho que, do que é hoje, mas olhando para frente, né? Eu vejo assim, antes o Jaime estava falando do Mercosul. Se o Mercosul realmente acontecesse, eu acho que a nossa região aqui seria bastante beneficiada, né? Mas como ela não está acontecendo da forma que deveria acontecer, a gente perdeu muito, porque nós estamos no extremo sul do Brasil e numa distância de no mínimo 1.000 quilômetros dos centros consumidores, tanto o produto teu, né, James, que eu tenho uma fábrica hoje no Espírito Santo que é muito mais perto dos centros consumidores do Rio de Janeiro, São Paulo, próprio Espírito Santo, Goiás. Então, pensando em logística, né, nós temos aqui, saindo de Caxias, nós não temos nenhuma pista dupla para sair daqui. Tem dificuldades para ir daqui a São Marcos, ali, nos teus ônibus articulados e tudo mais, né? Então, você veja que nós temos essa dificuldade aqui e também temos dificuldade logística. O porto mais perto são 500 quilômetros, entendeu? Isso para nós é bastante complicado. Então, eu acho que um dos maiores problemas, temos uma mão de obra maravilhosa aqui, que eu acho que isso faz a diferença. Por outro lado, nós tínhamos que somar algumas vantagens, porque como a gente está longe dos centros consumidores, você vê o aço vem lá do centro do país para cá, processa e volta. O meu é pior ainda, porque vem da Áustria, da Alemanha para cá, eu processo e mando grande parte disso para fora. Parte é aqui, né? Mas 70% do que eu produzo hoje é exportado. Então, você imagina a logística toda, né? Então, eu acho que o Rio Grande do Sul, infelizmente, né, tá perdendo muita indústria. Basta dizer que vocês investiram um monte naquela fábrica, que é um espetáculo, aquela fábrica em São Mateus, né? Uma fábrica muito moderna, porque talvez pensando em logística, pensando numa série quer dizer, é um pacote, né? São incentivos fiscais, são logisticamente tudo, né? Tem porto do lado. Sem dúvida, e sem falar que talvez a principal questão seja o ponto físico do ponto de vista de logística, né? Porque quando tu recebe, tem que estar próximo de um porto para poder receber insumo, matéria-prima, né? A própria questão do frete, por exemplo, a gente trabalha em cima de chassi de terceiros, né? Então, só trazer o chassi lá de São Paulo, onde ele é produzido, né, em São Bernardo do Campo e tal, para cá, para depois voltar para São Paulo ou ainda para ir além, já só isso, né, já é um custo adicional muito pesado. Então, ter uma operação lá num local mais centralizado, aproveitando
que é uma região onde a gente está ajudando a desenvolver. Então, por isso, a gente também tem muito incentivo do governo e tudo mais. Foi uma decisão muito nesse sentido, né? Mas voltando um pouco aqui para a nossa indústria, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, e principalmente a Serra Gaúcha, quando se fala em indústria, é muito privilegiada do ponto de vista de mentes brilhantes, né? De gente que gosta e sabe fazer, né? Então, são novos projetos, é gente empreendedora. Eu acho que esse empreendedorismo aqui da Serra Gaúcha, eu acho que a qualidade da mão de obra que a gente tem aqui, como o Paulo comentou, e essa vontade que a gente tem e a gente vê pelas iniciativas como do Hélice, por exemplo, né, de buscar um caminho novo em termos de tecnologia, eu acredito muito no futuro da nossa indústria aqui no Rio Grande do Sul. Mas, claro, o que a gente espera, né, do governo e das autoridades competentes é que nos ajudem, pelo menos, em relação a todas essas questões de logística, resolver de uma vez por todas as questões do aeroporto, de ter estradas mais condizentes com a nossa realidade, né? Porque, de fato, né, como tu comentaste, Paulo, sair dali de Ana Rech, onde a gente tem a fábrica, com articulado ou com biarticulado para descer essa serra aí de São Marcos, assim, uma tarefa hercúlea, né? Uma coisa que realmente é complicado. A gente tem que ter muita criatividade para conseguir superar todos esses obstáculos. Precisa uma licença para andar lá. Precisa uma licença, é um negócio que realmente dificulta bastante. Então, porém, uma vez superado isso, eu acho que se a gente trabalhar em conjunto, né, buscando soluções para esse tipo de problema, juntando aí todo o esforço do governo, né, o Eduardo Leite é um tremendo governador, eu acho que ele é fantástico, eu gosto muito dele. Claro que ele está enfrentando dificuldades, como todos os governadores do Rio Grande do Sul enfrentaram, né, em seu momento, mas eu acho que juntando essa boa vontade dele com tudo que a gente puder fazer em conjunto para ajudar, eu acho que a gente consegue fazer prosperar ainda mais a nossa indústria aqui da região. Talvez a gente se unir um pouco mais, né, seu Lucena? Eu concordo com o Bellini e coloco da seguinte maneira, né? Cada empresa, ela tem vários satélites ao seu redor, que são os empregados, que são os fornecedores, é uma linha de muito negócio e muita gente, né? E o governo, vamos dizer assim, não tem, vamos dizer assim, programas para a própria indústria gaúcha, né? Caxias do Sul, ela é o que é, né? Em função dos profissionais que aqui estão, né? Dos empreendedores que aqui estão, e esses não vão sair daqui, não vão sair do estado. Eles podem, como o Paulo, né? Levar a sua empresa para mais logisticamente colocada, né? Isso faz parte, vamos dizer assim, de uma gestão de empresa, né? Escolher o melhor lugar, escolher os seus clientes, escolher o seu produto. Então, eu acho que Caxias, ela vai sentir, sim, né? A mão de obra tá escassa hoje, mas é como o Bellini disse, a mão de obra é sensacional aqui em Caxias. Então, acho que não há, vamos dizer assim, um perigo, vamos dizer assim, de debandada de Caxias das indústrias.
Mas o poder público precisa ajudar também, né? Precisa. Sem dúvida. Precisa. Eu acho que se aumentar vai ser um grande erro, não só porque 1, 2 vão mudar. Acontece que isso vem trazer para o Estado, né, uma carga muito pesada em função de que vai diminuir, o pessoal não vai mais investir. Se investiu, desanima um pouco, né? E eu acho que é o contrário, tem que baixar imposto para o pessoal investir mais e produzir mais. Tem que pagar melhor são os funcionários e desonerar a folha e deixar de cobrar muito imposto em cima de folha de pagamento. O pessoal ganhando melhor vai consumir mais e aí a indústria vai gerar muito mais emprego e renda. Eu acho que toda essa questão de aumento de impostos aí, ela imediatamente pode ser uma solução, mas a longo prazo é uma desgraça, né? Isso é uma coisa lógica, né? Não precisa nem ser economista para falar isso, né? É verdade. Você veja que a Sabresul, ela é uma empresa de pequeno porte, né, com faturamento limitado. Você tem que fazer ginástica, O né? senhor está no Simples, né? No Simples Nacional, é 4 milhões e 800 o máximo, né? E teve uma ocasião em que a gente procurou o Paulo lá no CIMEX, né? Porque não havia, vamos dizer assim, um reajuste nesse limite de faturamento. E levaram até o nosso governador, né? E ele é perda de receita dele, então olha. Mas assim, nós fomos, isso aí é do governo federal, eu e o Bizzi fomos lá em Brasília e levamos várias pautas, lembra, né, Day? Lembra. Várias pautas, nós fomos tomar café da manhã lá na casa do Lira para levar as pautas, ele entendeu tudo, só que não mudou. Essa questão, por exemplo, do Simples, nós estávamos falando do lucro presumido também, para as empresas de pequeno e até médio porte, teria que ser um pouco mais elástico esse faturamento. O governo vai arrecadar mais, pensando bem, o governo vai arrecadar mais, mas ele já joga a partir de 70 milhões, né? O presumido? Tinha que ser no mínimo 200 milhões o presumido, até faturamento até 200 milhões. Porque senão o cara chega num ponto, o cara abre 5, 6 empresas, isso é muito pior para o governo administrar tudo isso, né? E os caras fazem isso mesmo. A gente colocou isso lá, vocês estão cometendo um erro. Falou, não tinha pensado nisso e tal. E houve uma fiscalização recente, onde descobriram que o cara tinha, né, vários CGC, os caras tinham 10 CGC só. O cara falou, mas o que é esse negócio aqui, né? Foram ver, o cara produzia a mesma coisa, mas distribuía dentro daquilo, quer dizer, o governo tem que entender que até um determinado valor, o pessoal paga, 8% sobre o faturamento e deu, mas aquele 8% está garantido, né? E não foi entendido assim. Nós fizemos nossa parte. Todas as pautas que nós levamos lá, nós conseguimos, acho que 1 ou 2, né? Nós levamos um rosário, mas não perdemos a esperança, né? É isso aí, né, Paulo? O importante é a gente pedir, né? Você vai levar, às vezes demora um pouco mais que a gente gostaria. Mas queria que vocês nos contassem, porque vocês são empreendedores reconhecidos pelo CIMEX, então com o nosso mérito metalúrgico, como é que foi ganhar o prêmio? Ficaram felizes, não gostaram? Não tô brincando. Espero que gostaram. Foi para falar já. Não, olha, eu realmente foi uma surpresa para mim, eu não esperava, nem imaginava que pudesse estar sequer concorrendo a um prêmio dessa natureza. Eu acho que para mim foi muito gratificante, realmente. Me senti extremamente honrado e acho que para mim a questão do prêmio, assim, ela premia muito mais um trabalho, não o trabalho do James, mas um trabalho de toda uma equipe, né? Que está por trás, assim, de todo esse turnaround, né? Essa volta por cima que a gente acabou dando aí depois da pandemia. Eu costumo dizer que o líder, né, no caso, quando eu estava como CEO, né? Hoje eu sou o líder, incluindo o CEO, eu lidero inclusive mais o CEO. líder, né? É mais líder ainda. Mas o líder ele é como um maestro, né? Ele não toca nenhum instrumento, mas ele tem que fazer a banda tocar em harmonia.
né? Eu acho que esse é o grande segredo. Então, eu acho que esse prêmio, no meu caso, eu dedico totalmente a todo o time de gestão da empresa, porque, de fato, fui eu que botei eles para tocarem todo mundo afinado, em harmonia, né? Mas quem fez acontecer, de fato, foram eles. Então, respondendo a tua pergunta, muito satisfeito, muito feliz e realmente muito contente. Feliz, né, James? Mas sempre tem uma orquestra para funcionar bem, tem que ter um maestro, né? Tem Não que ter um maestro. ter o melhor violinista se o maestro também não tá ali presente, né? Seu Lucena, como é que foi pro senhor receber lá? Eu lembro o dia que eu e o Bira lá lhe convidar. Pois é. Para mim também foi uma surpresa, né? Eu jamais esperava um convite desse tipo, né? Mas é fácil explicar também, né? A Didia Bandeira, ela foi a precursora, vamos dizer assim, do desenvolvimento de um dos polos metalomecânicos mais importantes do país. E o Cimex, ele foi cirúrgico na escolha da figura da Didia Bandeira para o mérito, né? Sem dúvida nenhuma, né? E veja bem, ela, como mulher, trabalhando numa funilaria, com 10 filhos, né? E hoje a gente reclama quando tem 1, 2, né? A gente acha que é muito, né? Eu sou o 10º. Com 10 filhos para educar, para vestir, para alimentar, para ensinar a trabalhar, né? Ensinar uma profissão, né? Ainda sobrou tempo para ela ser o mérito hoje muito bem representado por ela e uma escolha perfeita do Cimex. Perfeito, é verdade. Às vezes eu fico me perguntando, né? Tem a foto dela lá no Cimex. O pessoal diz, nossa, ela era braba, mas eu imagino 10 filhos tocando uma indústria. Não, tinha que ser. Trabalhar e 10 filhos. Eu que vou ter o segundo, já tô me apavorando, imagina com 10. Mas antigamente, né, pelo menos... As famílias eram grandes. Famílias eram grandes porque eles faziam filho para trabalhar. É verdade. Agora não, os filhos não querem mais trabalhar muito. Mas é importante. Bom, daí tu sabe, né, como é que você foi recebida lá. Eu recebi com surpresa mesmo, porque o que eu pensei, né? Eu tinha marcado o Bira e a Dai me visitar, não sabia o que era, mas juro que eu não sabia o que era. Pô, eles não me participam nada, eu tô lá, sou do conselho agora, né? Você tem que participar, o que eles vão fazer lá? Mas enfim, vou receber eles. Eu achei que era alguma coisa que estava acontecendo lá dentro que eles queriam me contar. Não, chegam lá e me convidam para ganhar o prêmio, né? Eu disse, mas eu não mereço esse negócio e não quero, porque eu saí recentemente do Cimex, eu acho que isso aí o pessoal vai pensar que é panelinha aí, que estão me empurrando, né? Mas disse que aí me convenceram que foi unanimidade, digo, bom, vocês acham que eu mereço, então. Mas eu fiquei muito feliz também, lisonjeado, né? Um Chiru que saiu lá da vacaria, quer dizer, de vacaria não, saí lá do interior da vacaria. Quando eu nasci, aquele lugar pertencia para a vacaria. São Sebastião. São Sebastião dos Gregórios. E eu fui registrado no Pinhal da Serra, que tinha o cartório lá, e eu sempre, com meus documentos todos, vacaria. Eu fui renovar meu passaporte uns anos atrás, ali que tinha emancipado o Pinhal da Serra, eu não sabia. Aí o rapaz lá da Polícia Federal disse, dá uma analisada aí se está tudo certo aí. Eu acho que não, tá errado aqui, ó, sou de vacaria e tal. Não. É de Pinhal da Serra. Tu tá emancipado, tu nasceu lá. Digo, nem lá eu nasci no interior de lá. Então eu fui registrado lá. Eu disse, bom, os detalhes eu não preciso saber. Então, mas eu acho que é bem interessante, né? Todo tem história, uma diferente da outra. O James, por exemplo, né, teve um pai que eu conheci bem, seu Paulo, é uma pessoa maravilhosa, assim, empreendedor mesmo. Ele contava como ele começou, o livro dele que eu ganhei dele, eu li ali, e ali está uma história de pessoas assim que realmente, né, pensam
muito mais, ele pensava muito mais na sociedade, assim, do que ele conta, né, no livro, e a gente conhecia ele, do que na própria... ele não dava muita moleza para vocês, né, pelo estilo dele. Zero moleza. Eu sei. Mas ele, assim, para os funcionários, ele descia. Uma vez eu fui visitar uma planta de plástico que vocês tinham ali quase em frente à polícia rodoviária, para cima lá. Depois mudou de lá. E ele estava chegando. O seu Paulo chegando num carrinho da Toyota, agora não me lembro, Corolla. Não, Corolla? E o guarda era novo, né? E não abriu para ele. Aí depois o outro guarda disse, esse é o dono. Não sabia, agora mudou. Mas ele, na maior simplicidade do mundo, isso aí, não deixa entrar se tu não conhece. Então, assim, o valor que ele dava para as pessoas, né? Eu sigo um pouco disso, eu cumprimento todos. Eu tenho poucos funcionários, né? Eu tenho 250 no total, mas eu aqui em Caxias, né, tem 100 e poucos, eu cumprimento todo dia todos. De mão pegada, dou uns beijinhos nas mulheres também, porque elas merecem, são trabalhadoras. E eu acho que a importância da gente estar próximo deles, né, saber da vida deles, eu sei da vida de quase todos. Claro, alguns podem me enganar em algumas coisas, mas eu procuro ajudar. As pessoas que realmente trabalham e necessitam, eu dou alguma coisa a mais do que o salário, quando às vezes eles têm necessidades, né, e a gente sabe das necessidades, né, um familiar doente, alguma coisa, a gente sempre procura dar um extra, um up a mais, né, eu tiro do meu para dar para eles. Isso eu faço sempre, porque eu comecei com pouco e para mim tá bom, não preciso de muito. O pouco que eu tenho, para mim, é muito, né? Então, eu acho que isso me satisfaz bastante, ajudar as pessoas. Quero continuar isso, né? Não pretendo. Meus filhos querem me empurrar um pouquinho para fora, passear um pouco. Não, estou o dia todo lá. E é importante, né, James? Assim, cada um tem sua história, mas teu pai deixou um legado bem importante, o meu também, né? Meu pai e minha mãe deixaram um legado bastante importante, que foi ensinar a trabalhar desde cedo, e fazer as coisas tudo certinho, não cometer muitos erros, porque você vai ser cobrado, né? Acho que isso não tem dinheiro que pague, não tem, né? Devido às proporções, James, teu pai, né, te deixou um legado importante, mas tu teve que assumir num momento de muita dificuldade, e tá aí, a Marco Polo hoje, né, é o que é, porque vocês enfrentaram de cabeça erguida tudo, né? Se vocês fossem, se vocês não fossem o que vocês são, talvez tinha deixado na mão de terceiros e não sabe o que teria acontecido. Então, parabéns, né? Obrigado. Parabéns, seu Luceno, também pela continuidade do trabalho, de fazer esse... um artesanato que é bastante lindo, né? A gente vê assim, eu acho que é um negócio fantástico, né? Aí eu reparti esse mérito, né, com os meus sócios, né? Sim. Porque nós trabalhamos junto, então eles têm a participação deles ali também. São mais 3 sócios, né, seu Lucena? Sim. Bom, a gente já está chegando ao fim. Uma mensagem rápida, final, para o nosso ouvinte, empresário aí, para a gente mostrar que ainda tem um futuro bom pela frente, né, gente? Eu acho que tem, né? Sou sempre mais otimista do que pessimista, né? Então, uma mensagem final de vocês, nossos empreendedores e empresários que nos enchem de orgulho. Por mais mal que às vezes falam do Brasil, para mim é um lugar bom para empreender, tá? Para crescer, porque tem muita coisa boa aqui, né? As pessoas, eu vejo aqui principalmente da nossa região, né? A gente vai falando, mas a região sul aqui tem muitos europeus, né? E a gente vê assim, não fazendo distinção, mas vem com uma criatividade muito grande, né? Dos ancestrais, o cara veio de lá, tem um avô da minha esposa, veio fabricar, veio da Suíça para fabricar máquina a vapor. Depois ele morreu, que explodiu uma máquina e acabou matando ele. Mas você vê que chegou aqui, não tinha nada, e ele se instalou ali em Carazinho e fabricava essas máquinas a vapor para serrarias, para uma série de coisas, né? Porque não tinha... Na época não tinha motor diesel, não tinha energia elétrica, tudo era tocado a vapor. Então eles vinham já com uma bagagem, né? A nossa cultura é jovem ainda, se a gente for comparar com a Europa. Então isso trouxe um alento muito grande para a nossa região, para o desenvolvimento da nossa região, né? James, seu Lucena, qualquer um? Sim. A minha mensagem seria assim, gente, eu acho que a gente enfrenta dificuldades
todos os dias. Eu acho que nós vivemos momentos de crises profundas, como a gente viveu na pandemia. A gente viveu e vai continuar vivendo momentos de vacas gordas, né, como a gente chama. Uhum. Então, eu acho assim, a gente precisa saber administrar os bons momentos, tentar, nesses momentos, conseguir extrair o melhor, né, de todas as pessoas, da empresa, do negócio propriamente dito. E na hora da dificuldade, a gente tem que ter a resiliência, nunca desistir. Eu acho que a palavra desistir não deveria existir no vocabulário de ninguém, porque ela é o que derruba, né, as empresas nos momentos de dificuldade. Então, a minha mensagem é muita resiliência. Acreditem principalmente no poder das pessoas, o quanto elas conseguem impulsionar a empresa. Ninguém melhor do que as próprias pessoas que trabalham lá, desde o piso de fábrica até o mais alto nível de gestão. Elas é que são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da empresa. Então elas têm que ser valorizadas ao extremo. Nada vai fazer uma transformação numa empresa mais fortemente do que as pessoas. Então essa seria a minha mensagem. Perfeito, seu Luciano. Sim. Se a Didia Bandeira conseguiu se colocar como uma empresária, né, ninguém precisa ter medo. Então, aqueles empreendedores que estão com dúvida, eu digo para eles que nós fazemos parte de uma grande família chamada Cimex e que o apoio é o mesmo para todos os seus associados. Então, quem tiver vontade de empreender, se coloque, vá em frente. Basta trabalhar. E o trabalho não mata ninguém. Perfeito, seu Luciano. Obrigada. Quero agradecer, seu Luciano, James, Paulo, pela presença, por esse bate-papo. Foi inspirador. Eu tô saindo aqui inspirada. Ficaria mais um tempão conversando, mas aí também, né? Acho que a gente não tem agenda, né? Não tem disponibilidade, que a agenda desses moços são muito ocupados, né? Então, quero dizer que o Sala da Indústria chegou ao fim. Quero agradecer, então, de novo a presença de vocês. Reforçar que, além dos nossos agraciados com mérito metalúrgico, a gente tem 2 categorias, que é do Projeto Inovador e do Jovem Empreendedor Industrial, também que são, que se iniciou, né, Paulo, na tua gestão, para a gente reconhecer os jovens que estão ingressando ou que já estão, né, criando suas empresas na indústria, valorizando os novos empresários do setor, e também Projeto Inovador, porque, afinal de contas, a gente precisa estar inovando, né, para a gente não parar no tempo. Quero lembrar a todos que temos no Cimex, como o seu Luciano bem falou, uma equipe preparada para atender, dar suporte a todos os nossos associados, a todas as indústrias aqui da nossa região, porque, afinal de contas, a gente constrói a indústria junto com você. Então, acesse o nosso site www.cimex.com.br e descubra todos os nossos benefícios. Eu sou Daiane Cattucci e até o nosso próximo Sala da Indústria.